Fala meus amigos, aqui J. Rodrigues, do canal do J no YouTube. Se você não está inscrito, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para você poder receber aí as notificações de novos vídeos. Ao final do vídeo, curta se você gostou, compartilhe com seus amigos, comente à vontade. Eu não vou me prender ao tempo hoje, não vou ficar correndo, porque senão tem muita coisa que eu gostaria de falar que acaba ficando para trás. Então tenha paciência para escutar o que nós vamos conversar aqui, porque é importante o que está acontecendo no Brasil hoje. Para ser mais claro, não hoje, mas ontem. Ontem se iniciou o julgamento da ADPF, Ação Direta de Descumprimento de Preceito Fundamental, com relação àquele famigerado inquérito criminal que foi instaurado pelo próprio STF para investigar ou é fake news, ou é crimes contra a honra a membros do STF, ou ataques à instituição, ou nada disso, ou tudo isso junto. Tá? Não se tem muita clareza sobre isso. Mas ontem começou a votação desse questionamento da constitucionalidade desse inquérito criminal. E ontem nós tivemos o primeiro voto, que foi o voto do relator, ministro Fachin. Eu gostaria de comentar a respeito desse voto mais para frente, mas antes eu gostaria de relembrar para você, fazer a leitura aqui do artigo 43 do Regimento Interno do STF, artigo no qual se baseou o presidente do STF, Dias Toffoli, para instaurar este procedimento. Eu vou fazer a leitura para ficar bem fresco na nossa cabeça. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. O parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Então aqui, baseado nisso, Dias Toffoli instaurou esse inquérito. E, para mim, por ferir diversos preceitos fundamentais aqui, constitucionais, sequer foi recepcionado pela Constituição de 88 este artigo do Regimento Interno do STF. Porque ele fere o princípio do juiz natural, por exemplo. Aqui, o presidente indica, ou ele mesmo preside o inquérito, ou ele indica alguém de sua preferência. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico, porque isso fere a imparcialidade do juiz. Você não pode, quando vai propor uma ação na justiça, escolher que juiz você quer, que pensa mais ou menos como você gosta. Então, há um sorteio que se chama princípio do juiz natural, para reforçar a imparcialidade. Então, só por aí, quebrando esses princípios, já não seria sequer recepcionado pela nossa Constituição esse artigo. Mas vamos dizer que foi recepcionado. Então, aqui fica muito claro que nos crimes que ocorrerem na sede ou dependência do tribunal, não há como entender sede ou dependências do tribunal fora do físico, é ali dentro. Guarde essa informação. E eu queria fazer a leitura aqui também de uma decisão super recente, coisa de 10 dias atrás, do ministro Celso de Mello, num outro inquérito, este legal, que foi requisitado em instauração pelo PGR, frente às denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro na ocasião da sua saída do governo. E ali naquele inquérito se investiga eventuais crimes do próprio presidente da República e crimes do ex-ministro também. Então, na decisão, no âmbito deste inquérito, foi ali algo ilegal, que eu já comentei em outro vídeo. Partidos políticos fizeram uma solicitação de diligência ali para apreensão do celular do presidente da República. E eu já comentei com você que não cabe intervenção de terceiros no inquérito criminal. Ali quem tem poder constitucional para solicitar ou requisitar diligências é o Ministério Público, é o delegado designado. Fora isso, ninguém pode chegar de fora e pedir qualquer coisa ali no âmbito daquele inquérito. E foi o que aconteceu. E, absurdamente, Celso de Mello deu seguimento a isso e passou essa solicitação para que o PGR se manifestasse. E na sua manifestação, ele falou exatamente isso, que não cabe intervenção de terceiros na solicitação de diligências de inquérito, cabe ao Ministério Público. E ele pediu o arquivamento deste
apenso, eu não sei o que é isso nesse inquérito. Na decisão do Celso de Mello, e aqui pasmem, ele concordando, claro, com a argumentação do PGR, ele usa de vasta argumentação própria e de terceiros contra a situação daquele outro inquérito ilegal, que é quando o ministro ou alguém do judiciário instaura por conta uma investigação criminal. Então ele usa aqui, inclusive, partes de decisão de um outro ministro que também vai participar dessa votação, que é o Gilmar Mendes. E olha a parte que ele usa, referente a um acordo do voto do Gilmar Mendes em uma outra ocasião. Vejam, pois em tais singulares hipóteses já se delineia o entendimento da impossibilidade constitucional de um magistrado ou o tribunal ordenar a abertura de procedimento investigatório, não se importando se de ofício ou mediante provocação de terceiros. Então veja, já usou a argumentação de um outro juiz para defender o arquivamento daquele inquérito ilegal. E ele segue aqui, ele faz uma lista de diversos doutrinadores aqui, e cita os livros dele. E resumindo, ele cita um no final que resume todos, que diz: não é possível considerar recepcionado pela nova ordem constitucional o artigo 5º, caput, inciso 2º do Código de Processo Penal na parte em que prevê a possibilidade de o juiz ex officio requisitar a instauração de inquérito policial. E ele segue aqui falando justamente sobre a quebra da imparcialidade do juiz. Nova argumentação. A imparcialidade do juiz é evidentemente comprometida quando o magistrado realiza prejuízos ou preconceitos sobre o fato objeto do julgamento. Então, assim, ele faz toda uma argumentação contra o que aconteceu naquele outro inquérito ilegal. Eu não duvido, na verdade eu tenho certeza, de que Gilmar Mendes e o próprio Celso de Mello votarão pela manutenção daquele inquérito ilegal, contrariando tudo que eles falaram aqui. Porque teve uma época em que o Gilmar Mendes era um bom constitucionalista. Ele entendia demais. O livro dele é bom demais. Lá você vai encontrar frases como essa, você vai encontrar prisão em segunda instância, defesa da prisão em segunda instância e diversos outros casos que hoje, convenientemente, politicamente, o senhor Gilmar Mendes, negando tudo do que ele escreveu, do que ele falou, ele se põe contra o que ele mesmo disse. Mas indo para a votação de ontem, do primeiro voto, eu não esperava nada diferente do que aconteceu, mas a gente sempre tem uma esperança, né, de que a técnica vai prevalecer naquelas votações, de que a constitucionalidade, de que a legalidade, de que o apreço à democracia, de que a justiça vai prevalecer ali naquele voto, mas não foi o que aconteceu. Ali o que nós vimos no voto do ministro Fachin, um voto extenso, um voto cansativo, um voto confuso, totalmente confuso, parece que é um negócio que ele fez assim, gigante, mais de 1 hora de leitura, para fazer um emaranhado ali para ninguém entender nada. E quando você está numa votação e você precisa se socorrer de a Constituição do país X, a Constituição dos tempos romanos, a lei do país tal, o julgamento do fulano contra ciclano em outro país, e que muitas vezes são contra as nossas leis e não seriam recepcionados pela nossa Constituição, isso denota algo. Isso denota que você está fazendo ali toda uma manobra para tentar, ao final, fazer prevalecer a sua vontade pessoal, a sua opinião ali na votação. Você larga a técnica de lado, você larga a sua argumentação jurídica de lado e começa a fazer chicana, começa a fazer uma movimentação para, ao final, justificar o absurdo dos absurdos. E, ao final, o absurdo aconteceu. Com total desprezo a qualquer princípio base da democracia, porque a base da democracia está nas liberdades. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de opinião, liberdade religiosa. Essa é a base da democracia. Essa é a base do Estado Democrático de Direito. Você pega um Estado totalitário, você vai ter restrições nessas liberdades. De expressão, de opinião, religiosa, locomoção, é tudo controlado.
E numa democracia não cabe esses controles. E ali o que nós vimos foi o total desprezo pelas liberdades individuais. Em todo um arranjo, ele conseguiu a aberração de transformar, puxando lá, sei lá de onde, argumentações internacionais, de tratados não sei da onde, não sei do que. Ele conseguiu transformar a sede e as dependências do STF no Brasil inteiro. Então, a partir de ontem, no entender daquele senhor, a sede do STF é o Brasil inteiro, porque o STF tem jurisdição sobre o país inteiro. Ele atua no país inteiro. Então, a sede dele se estende ao país inteiro e não só no país físico. Ele se estende também, a sede do STF, no mundo virtual. Porque tudo que você falar na internet, se qualquer crime que você cometer, ou qualquer princípio de crime ali, ou eventual crime que você cometer contra a instituição STF, vai ser considerado como sede do STF, aquele local, o local virtual. Se você estiver nos Estados Unidos comentando na sua página no Brasil, é a sede do STF. Foi esse o entendimento daquele senhor. Então nós temos agora pela frente as outras votações, e eu não espero nada diferente do que diversas aberrações daí para fora. Vamos acompanhar e voltamos para mais comentários sobre as loucuras que nós vamos ouvir em termos de argumentação na votação desses senhores de notório saber jurídico.